Bom, dando continuidade às nossas características dos arrays, nós temos vamos abrir novamente o Node, e nós podemos fazer da seguinte forma, criar, por exemplo, uma variável array1, que vai ter os valores v1, v2 e v3. E eu posso querer, por exemplo, fazer o que nós chamamos de desestruturar, um destructuring desse array. Então eu poderia criar duas variáveis, por exemplo, A e B, que vai ser igual a este meu array1. Então, neste caso, ele vai pegar do array1 o primeiro elemento e armazenar no valor A e o segundo elemento no valor B. Então, se eu mandar mostrar agora A, eu tenho V1 e B, eu tenho V2. E eu ainda continuo mantendo o meu array1. Isso pode ser muito apropriado quando eu precisar pegar algum elemento do meu vetor, do primeiro elemento do vetor, ou eu tenho um vetor de 10 posições e quero nomear cada um desses elementos, deste array, né, deste vetor ou deste array. Isso pode ser bem apropriado para o uso da linguagem. Uma outra característica, uma outra função importante de um vetor é fazer a concatenação de um elemento. Então, digamos que eu tenha um outro array, um array2, vou criar um outro array, né? Um array2 que vai ser, por exemplo, v4. Eu vou colocar aqui os valores 2, 4 e 6. Então eu tenho o array 1 e tenho o array 2. Eu posso fazer um array 1 e posso concatenar este meu array 1 com o array 2. Então vejam, o resultado será, né, o valor do array 1 concatenado com o valor do array 2. Se eu mostrar novamente o array 1, eu ainda continuo tendo os mesmos elementos. E se eu mostrar o array 2, eu tenho os mesmos elementos que eu já tinha antes, do array 1 e do array 2. Mas para essa operação aqui, então, eu fiz uma concatenação dos dois elementos. Se eu quisesse que o valor de array 1 alterasse definitivamente, então eu teria que ou definir uma nova variável, ou fazer que array1 fosse igual ao array 1.concat array2. Então, neste caso, bom, eu não posso fazer porque eu defini array1 como uma constante, né? Então não foi possível. Então eu posso definir uma nova variável, né? Um let array3 igual a array1.concat array2. Então agora eu tenho uma variável array3 que tem esses elementos. Veja, eu não consegui alterar aqui o valor de array1 porque eu defini array1 aqui em cima como um array do tipo constante. Então não vai poder alterar o seu valor, né, ao longo da execução deste programa. Então isso é muito importante também definir os tipos de variáveis conforme nós queremos, né, que tenha sua mutabilidade ao longo da execução. Como eu defini ela como uma constante, ela não pode ser alterada. Essa é uma característica dos arrays, né? Poder fazer a concatenação. Eu também posso fazer a concatenação da seguinte forma. Eu posso fazer, por exemplo, já tem esses valores, vou criar mais uma variável, uma constante array4, que vão ter os valores A, 3 e mais um valor aqui B. Então vejam, eu tenho o array 3, que já tem esses valores todos aqui, V1, V2, V3, 2, 4 e 6, e tenho o array 4, que tem os valores A, 3 e 6. Eu posso agora, vejam que array 3, ele foi definido com o comando let, né? Então eu posso fazer também da seguinte forma, array 3, em vez de usar o concat, eu poderia fazer isso aqui, ó. Ele é o que já tem no array 3. Eu uso esse spread aqui, né, esse operador spread, para eu poder ler todo o valor de V3. E ainda eu posso colocar aqui, né, um spread do array
4. Então, vou fazer da seguinte forma, né? Então, neste caso, ó, o meu array 3 agora tem aqueles valores V1, V2, V3, 2, 4, 6, o A, o 3 e o 6. Né? Tem mais elementos neste vetor. Aqui ele está sendo apresentado, né, com uma quebra de linha, mas se eu acessar o array 3 na posição 5, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o valor 6. Então, é uma outra forma que eu tenho de concatenar os vetores, os arrays. Né? Outras operações que nós temos também são as operações de fazer o fatiamento dos arrays que nós vamos ver no próximo vídeo.